Olá, muito bom dia, querido amigo, querida amiga que está aí assistindo este vídeo. Espero que este vídeo venha lhe trazer esperança para a sua vida. Esse é o objetivo nosso, que você possa meditar nas promessas da Palavra de Deus. Estou aqui para mais um vídeo com uma meditação especial para alegrar o seu dia e para fazer você pensar. Hoje, o texto para a nossa reflexão está no livro de Mateus, capítulo 17, a partir do verso 2. Este texto é uma resposta de Jesus Cristo a uma promessa que ele fez aos seus discípulos. Jesus estava ensinando aos discípulos, falando para eles sobre as dificuldades, falando para eles sobre o risco de perder a vida por conta do seu nome. Então, Jesus profere algumas palavras e promete aos discípulos algo muito importante. Veja o que diz, capítulo 16, verso 18. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passará pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus ele fez uma promessa extraordinária. Ele disse aqui que alguns dos que estavam ao seu lado não passaria pela morte, sem antes ver o reino de Deus. E como que Jesus cumpriu essa promessa? Através da transfiguração. E o texto diz o seguinte: e foi transfigurado diante deles o seu rosto, resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. No Monte da Transfiguração, Jesus se mostrou de forma gloriosa, como ele é realmente, Deus. E juntamente com Jesus apareceu Elias e Moisés. Veja que coisa maravilhosa. Aqui nós temos o reino de Deus em miniatura. Nós temos o Deus representando Jesus como sendo o Criador, o Redentor de todos nós. Nós temos Moisés representando aqueles que vão descer à sepultura, mas vão ressuscitar para subir aos céus. Então Moisés ele representa essa classe de pessoas, aqueles que aguardam a volta de Jesus e vivem na esperança da ressurreição. Moisés ele foi sepultado, porém ele foi ressuscitado e foi levado ao céu por Cristo. Isso está no livro de Judas. Você pode conferir no livro de Judas o momento em que Jesus ele entra em conflito com o diabo pelo corpo de Moisés. E nós temos aqui também Elias. Elias é aquele que subiu aos céus sem passar pela morte. E foi levado em uma carruagem de fogo até as mansões celestiais. Então nós vemos aqui o reino de Deus em miniatura. Jesus disse que alguns dos que estavam ali com ele não morreriam sem antes ver o reino dos céus. Entre estes estava Pedro, Tiago e João, 3 dos seus discípulos. Então, a profecia de Jesus se cumpriu na vida desses 3 discípulos. Eles viram o reino de Deus em miniatura antes de passar pela morte. Jesus cumpriu a sua promessa aos discípulos ali no Monte da Transfiguração. Como é maravilhoso saber que Deus ele tem um reino onde não somente Moisés e Elias estão, mas todos nós, cada ser humano pode estar se aceitar Jesus como seu Salvador. Medite nessas palavras no dia de hoje e que haja luz na sua vida. Amém?